Olá pessoal, como vão? Tudo bom com vocês? Meu nome é Ronald Lopes, eu sou historiador e o meu canal é destinado a estudos de perda, morte e lutos dentro de uma perspectiva histórica, psicanalítica e teológica. Então, pessoal, para a gente começar a falar sobre morte, perdas, lutos, a gente precisa estudar alguns pressupostos. Esses pressupostos estão na religião. Então, o que acontece? A religião vai ser o principal objeto das ciências sociais, certo? O que acontece, pessoal? Os autores clássicos veem a religião como um problema. Embora tenha feito um avanço significativo, como a história das religiões ou até mesmo a história do catolicismo, os autores em questão, ora são reforçados, ora são criticados, porém é sempre nessa trilogia, Marx, Durkheim e Weber, que partem as principais linhas metodológicas. Eu não concordo que eles sejam uma espécie de literatura canonizada na academia. Não, de forma alguma. Mas entendo que eles são a base do objeto que a gente está estudando, que é religião enquanto ciências sociais. A própria religião, como uma constituição desses problemas, são a partir do século XIX. Ao mesmo tempo que a ciência vai se constituindo como campo científico ao longo da primeira metade do século XX, não só mais nítida do ponto de vista da concepção moderna, ou com o aprimoramento da ciência, mas justamente no momento em que a própria ciência, para se afirmar enquanto conhecimento autônomo, precisava fazer uma espécie de rechaçamento, uma espécie de conflito com sua arqui-inimiga, a religião. A definição de campo científico poderia se dar no combate, no conflito. É aí que se instala a definição do lugar da ciência e qual é o lugar da religião. Considerando que, mesmo que ao mesmo tempo, ao longo da época moderna, os grandes teóricos humanistas, Deus continuava sendo para eles um problema, embora muitos procurassem uma vertente de pensamento secularizada, racionalizada, né? Introduzindo a razão como método do problema de se estudar Deus. No entanto, Deus ainda constitui uma questão. De alguma forma, a própria metafísica, até meados do século XVIII, colocava Deus como uma questão a ser resolvida ou ser organizada dentro de um campo, sendo como um supostamente científico essa questão. Principalmente ao século XIX, Deus deixa de ser um problema para a metafísica e passa que a explicação de Deus não é mais para a ciência materialista, cujo campo vai se afirmando aos poucos, a partir de então, a esses campos que vão definindo e redefinindo a religião. E, de alguma forma, deixa de ser, para esses filósofos, um instrumento de reflexão sobre a realidade e passa a ser um objeto a ser investigado por esse campo científico, que desprende agora da teologia. E a própria teologia, ao longo do século XIX, vai se armar de novas reflexões metodológicas para responder a isso. A teologia, então, ela vai angariando ferramentas de conflito, de guerra mesmo. São armas epistemológicas, por assim dizer. Por exemplo, na Alemanha, que é o principal centro da teologia protestante, surge a nova teologia, ou teologia nova, que se propõe a grandes trabalhos de exegese bíblica. Essa nova teologia, ou nova teologia do século XIX, é quase um elemento de resposta a esse campo científico, que se estrutura negando a religião de explicação do real.
para se tornar um objeto de reflexão dessa nova ciência. O recorte se propõe dentro dessas discussões. Para a gente aqui no nosso caso, nesse vídeo dentro da história, durante um bom tempo a religião foi colocada em segundo plano. Não é à toa que, ao se constituir esse fenômeno, o destaque evidente de sociólogos e antropólogos, a história não elegeu a religião como um problema. Vários fatores vão contribuir com esse problema. Os embates ideológicos e políticos vão afastar a religião como um problema. Por exemplo, os estudos dentro da academia brasileira dentro dos anos 60 e 70, a religião passa batido. Porque o domínio que o marxismo teve na reformulação dos problemas da academia nesse momento, colocava a religião como um elemento quase desimportante. Se você ler Marx e Engels, em qualquer escrito deles, rapidamente, vai dizer que religião é o ópio do povo. Mas ópio não é o elemento que levaria as massas à revolução. E nem sacudiria as massas, né? Pelo contrário, entorpeceria as massas e elas não levariam à revolução. Obviamente que isso é bem resumido, bem en passant, mas outros historiadores marxistas dentro dessa escola de mentalidade vão tentar se aventurar nesse campo, dando outros ares a essa questão. Por exemplo, o historiador Michel Volvel, que mesmo sendo marxista, tenta compreender aquilo que ele chama de descristianização da França a partir da Revolução Francesa. Hoje, essa ideia já é bem contestada. A questão da abordagem metodológica também entra em debate desse campo. Desde Durkheim, Marx e Weber até a ciência da religião, como Eliade, passando aí pela sociologia da religião com Gabriel Lebras. A gente tem um percurso a ser feito no conflito entre ciência e religião ao longo da história. Dos anos 50, no Gabriel Lebras, embora ele fosse da sociologia da religião, ele mantém com a história, apesar de ser da sociologia. E nos anos 50 que ele tem essa virada. Principalmente no que se discute nos anos 50 e 60 em termos de prática de modificação, ou seja, deixar de lado as concepções e as ideias de religião, no estudo das práticas devocionais de religião. A história não está preocupada com o sentimento religioso, que vai ser discutida pela psicologia, psicanálise e até mesmo pela fenomenologia da história. Mas fato é que é possível um estudo da mesuração das práticas religiosas. No caso do Lebras, o catolicismo na França começa a ser discutido a ineficácia das ações da Contra-Reforma, mensurando aí os indícios de casamento, batismo. Ou seja, se a Contra-Reforma estava certa, com o aumento do número de batismos e casamentos, isso significa que foi diferentemente de Durkheim e Weber, cujo aporte metodológico seria o entendimento religioso a ser importante com a história, sempre dialogando com as ciências sociais. Os historiadores pouco se aventuraram nesse campo, porém ainda há exceções nesse campo, com Lucien Febvre, na obra O Problema da Incredulidade, a Religião de Rabelais, e Marc Bloch, dos anos 30, do Reis Taumaturgo. Para terminar esse vídeo e outras questões, eu passo agora para um segundo momento, que é a constituições das cristandades modernas. Cristandade não pode ser confundida com cristianismo, são coisas separadas. O processo de constituição dos Estados modernos, a partir da Europa, a partir do século XIV, XV, colocava um problema nas relações entre religião e poder, no caso, o aspecto político. Porque necessariamente a instituição do poder monárquico se confrontava com
poder que até então era visto como universal na unidade cristã, na figura do Papa. Essa Constituição se constrói a partir de um paradoxo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A necessidade de estabelecer a fronteira entre o poder temporal e o poder espiritual, agora se vem uma questão que corta o poder de todo o período moderno. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade da religião como instrumento de legitimação de poder, que foi manifestado nos estados modernos em termos de discurso e sua relação de poder, também fazem parte. Os discursos de legitimidade das hierarquias legitimavam o poder monárquico e as hierarquias passavam, então, a legitimar as diferenças sociais, que obviamente passava pela religião. É assim, esses estados tinham necessariamente e obrigatoriamente dialogar com a religião para se manter no poder. Às vezes, tinha um maior enfrentamento com as igrejas, principalmente com a reforma protestante. De qualquer maneira, esses estados tinham que pensar em uma monarquia confessional, que era o catolicismo, mas entendendo que o poder do rei, em determinadas questões, se chocava com o poder papal e também era chefe de Estado. Vou dar um exemplo bem claro. A análise da duplicidade do poder papal, um corpo e mais duas coroas, se refletiam no poder da Igreja, ao mesmo tempo em que a própria monarquia moderna se constituía e enfrentava a Igreja. Mas ela necessitava também, ao mesmo tempo, da Igreja. Não só como um discurso de legitimidade, mas como também como um jogo de espelho, para se estruturar enquanto burocracia e, ao mesmo tempo, também se conflitava, pois a primeira Constituição dos Estados é Roma. Quando se pensa em política externa na época moderna, na questão das embaixadas, da onde veio as embaixadas? Como surgem as embaixadas? Vou explicar. Simplesmente se surge da propaganda dos estados modernos frente à criação das nunciaturas, os núncios, como dizem. Em Roma, no século XVII, na criação da propaganda fide, é que vai criar o modelo dos estados modernos. A própria burocracia de controle dos súditos, as monarquias católicas passaram pelo exercício do poder burocrático na igreja, ou seja, os registros paroquiais passavam pelas estruturas eclesiásticas de poder. O processo desse edifício começa a ocorrer a partir do 18 com a Revolução Francesa. E também impulsiona a pensar como os estados modernos se secularizaram, se organizando sem essa referência. O processo de secularização é um processo de reinvenção e ressignificação da organização, da concepção da própria ideia de Estado, a partir da fundação da própria ideia de cristandade. Dessa forma, o que eu estou dizendo aqui parece até complicado, mas não é. Parte do modelo de cristandade confessional para não confessional. Mas às vezes a religião também tem esse papel decisivo. Pensar também como se constrói, a partir da época moderna, um processo de interiorização da fé, que não se completa na era moderna. Porque o que acontece? A ideia de indivíduo ainda não está definida. Tendo em vista aí que o homem ainda se organiza e pensa através de uma sociedade corporativa, que são elementos medievais, da antiguidade, articulado aos elementos da modernidade. Isso porque, se de um lado a igreja preconiza a sua referência na vida dos súditos do Estado moderno, ela também começa, a partir do século XVI, a se dar conta de que ela é importante no processo. Mas também não tinha como enfrentar o processo de constituição das monarquias constitucionais. Porque esse processo da Constituição é irreversível na visão deles. Dessa forma, ela precisa de inventar e ressignificar
outros mecanismos de controle dos fiéis e que implicava naquilo que se denomina interiorização da fé, ou seja, era preciso incutir a ideia de culpa, de fé, de pecado dentro do indivíduo. Ou seja, Freud não teria trabalhado se não houvesse um processo de criação e interiorização da ideia de culpa ao longo da época moderna, conduzida tanto pela Igreja Católica como também pela Igreja Protestante. É a culpa e a ideia de pecado que, aliado ao medo, são os limites deste homem. Principalmente por igrejas que não são europeias e que chegam aos 4 cantos do mundo, mas também, na maioria das vezes, não tem lá o seu pastor ou padre vigiando todos os espaços dos seus fiéis. É preciso, então, que seja inoculado nesses fiéis seus próprios limites. Que haja uma interiorização, mesmo que seja à distância. É a primeira vez que se controla o homem a remoto. Daquilo que pode ou que não pode fazer. Com medo do inferno, da culpa que leva à danação, tudo isso vai forjando elementos da identidade da igreja e da nação, e das consciências também. A igreja vai ocupando um espaço muito importante para se pensar na própria ideia de indivíduo, na medida em que a autorização da fé é um processo de individualização dessa fé e de autocontrole desse homem. Obviamente que você tem todos os limites e delimitações para isso. Tá? Algumas questões se colocam. Como entender as relações do Estado e a Igreja? Por exemplo, ao longo da segunda metade do século XX se falou do eclipse do sagrado. A retirada da importância da religião para explicar os fenômenos sociais. Na verdade, foi isso uma simplificação da explicação do fenômeno religioso sobre o mundo moderno e nos obriga a repensar esses conceitos do princípio do sagrado e do eclipse do sagrado. Quais os mecanismos dos princípios da fé? Quais os limites do processo de secularização? Quais os valores que se entrelaçam da fé no mundo contemporâneo? Até que ponto a forma como se dá as análises do fenômeno religioso se ajusta ao objeto em questão? São essas questões que a gente vai propor e vai começar a se debruçar para poder não só estudar a questão da religião, mas os fenômenos relacionados à morte. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá o like. Me siga nas redes sociais, Ronald Lopes Oliveira no Instagram. E pode comentar que eu vou estar aqui também para responder, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até mais.